Capítulo 3 O sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. As raízes espirituais de Caim e Abel são claramente discernidas pelas ofertas que eles trouxeram ao Senhor. Caim trouxe uma oferta de grãos, que nas Escrituras tipificam nossos próprios trabalhos. Isso porque, após o outono, o solo estava amaldiçoado a só produzir através da fadiga e suor do homem. Gênesis 3, versículos 17 ao 19. O grão era o fruto do suor de Caim, que pensou que seus trabalhos seriam aceitáveis a Deus como sacrifício. Os descendentes da semente de Caim ainda pensam desta forma. Todos que não tiveram uma revelação da cruz estão continuamente tentando equilibrar o bem e o mal que há dentro deles, acreditando que o bem que eles têm feito terá mais valor do que o mal, assim fazendo-os aceitos por Deus. A defesa deles é: eu sou um indivíduo decente, ou eu nunca prejudico ninguém, eu vou à igreja, eu ajudo as missões, e etc. A benevolência oferecida como compensação para o mal é uma afronta para a cruz de Jesus e nunca vai ser aceitável pelo Pai. Todas as nossas justiças são como trapo de imundícia. Isaías 64, 6. Dessa forma, a oferta dos trabalhos de Caim teve que ser rejeitada pelo Senhor. Abel, no entanto, ofereceu um sacrifício de sangue, que foi um tipo de profecia da redenção através de Jesus. Sem derramamento de sangue não há perdão. Hebreus 9, 22. Essa oferta foi recebida pelo Senhor. Daí o conflito entre as duas sementes que tem nos assolado até o dia de hoje. O sacrifício é o ponto de conflito. A aceitação da oferta de Abel por parte do Senhor enfureceu Caim, a tal ponto que ele matou seu irmão. A natureza assassina da semente de Caim é, na verdade, um mecanismo de defesa enraizado na insegurança. A justiça própria daqueles que estão buscando serem justificados pelos seus próprios atos é muito fraca e no seu interior todos sabem disso. Por isso, eles são facilmente ameaçados por qualquer um que desafie suas ilusões. Temos uma boa ilustração deste princípio em Saulo de Tarsis, antes de sua conversão. Por seu testemunho de acordo com sua justiça, que era baseada na lei, ele foi encontrado irrepreensível. Filipenses 3:6. Quando confrontado pela verdade, aquela justiça que só pode ser encontrada em Jesus, a fundamentação de sua vida foi desafiada.
Enfurecido, ele procurou destruir aquele a quem ele eficientemente percebeu ser a maior ameaça para a sua justiça. A cruz de Jesus destrói totalmente toda a presunção de justiça própria. Não há ameaça maior para o conhecimento do bem e do mal do que a cruz. A ira gerada na semente de Caim pela cruz e aqueles que vivem nela é meramente uma tentativa desesperada de preservação pessoal. Entendendo o assunto de ambos os lados, Paulo confidencialmente diz: e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Através do profeta Isaías, o Senhor fez uma espantosa declaração: quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como o meu amigo e cego como o servo do Senhor? Isaías 42:19. Num discurso com os judeus, o Senhor Jesus explicou sua revelação. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, por isso o vosso pecado permanece. João 9:41. Saulo aprendeu isso no caminho para Damasco. Ele teve que ser feito cego antes que pudesse ver. Mais cedo ou mais tarde, isso também ocorre com todos os que vêm a Jesus. Assim como Saulo teve que se tornar cego no mundo natural antes que ele pudesse ver no espírito, assim deve ser com o Caim dentro de nós. Se acharmos que vemos, então nossa natureza pecaminosa ainda permanece. Somente pela luz que cega, nossos pecados podem ser removidos. Até que sejamos feitos cegos, nunca veremos de verdade. Subtítulo: Abel. As Escrituras não revelam se Abel resistiu a Caim no conflito entre eles, mas se ele estava verdadeiramente na natureza de Jesus, ele não o fez. Nem nós mesmos devemos resistir às injustiças pessoais se somos fiéis a Ele, conforme Ele nos instruiu. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente? Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Portanto, sede vós, pois, perfeitos,
como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, versículos 38 ao 48. O Senhor não nos deu este mandamento apenas para a nossa própria disciplina espiritual. Ele nos deu porque há um poder na não resistência ao mal que esmaga a cabeça da serpente. Isto corta o mal pela raiz, fora dos nossos corações e do coração de nosso agressor. Este mandamento foi dado para nos proibir de fazer aquilo pelo qual o mal é multiplicado e perpetuado. Se nós atacamos o outro, verbalmente ou fisicamente, o mal é liberado. Mas se aquele mal não é capaz de afetar a paciência, paz ou amor da vítima, que não se exaspera, não se ressente do mal, tudo sofre, tudo suporta, 1 Coríntios 13, versículos 4 ao 7, então o mal que foi liberado é combatido e repreendido. Todo golpe que somos capazes de absorver sem retaliação ou ressentimento começa a consumir o mal naquele que o libera, assim como qualquer mal que possa estar residente dentro de nós. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Romanos 12, 20. Para o homem natural, é muito difícil de entender este princípio. Para ele, parece que isto somente dá licença ao mal, mas há um princípio espiritual muito mais alto envolvido. Satanás não pode expulsar Satanás. A ira não pode expulsar a ira. Nem o ressentimento pode expulsar a raiva. Se nós reagimos ao mal, nós estamos apenas multiplicando o mesmo demônio que estamos tentando expulsar. Mas o amor cobre multidão de pecados. 1 Pedro 4, 8. Como Jesus explicou, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. Jesus expulsa Satanás, permitindo que ele o crave na cruz. Para todo mundo, inclusive seus próprios discípulos, parecia que ele era o que estava sendo expulso, não Satanás. Tão paradoxal quanto parece, a maior injustiça que o mundo jamais conheceu alcançou a maior vitória sobre o mal. As vitórias de Deus quase sempre parecem derrotas para o homem natural. O Senhor permitiu a Paulo que perseguisse sua igreja, criando grande destruição nela por um tempo. Para muitos dos perseguidos, isso foi provavelmente muito difícil de entender. Mas o Senhor sabia que isso iria, no final, trabalhar para o vaso que ele tinha escolhido para carregar seu nome aos gentios, reis e filhos de Israel. Depois que Paulo encontrou Jesus na entrada para Damasco, toda a fúria se transformou em humildade e compreensão da graça de Deus. Aquele a quem muito lhe é perdoado, muito ama. Após aproximadamente 2000 anos, a voz desse apóstolo continua sendo uma das vozes mais poderosas no mundo.
A igreja lamentou grandemente a morte de Estevão, mas se ele tivesse sido capaz de prever o efeito final que sua morte teria sobre este jovem fariseu dos fariseus, que assistiu ao martírio de Estevão, eles teriam regozijado. O Senhor explicou: na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. João 12, 24. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. Pode ser que não vejamos ou entendamos os frutos sozinhos, mas sempre que entregamos nossas vidas ou sofrermos perseguições por causa do Senhor, haverá um triunfo sobre o mal e uma gloriosa colheita da semente que morre. Subtítulo: Perdão. O sangue de Abel clamou da terra. Gênesis 4:10. Como uma profecia de que o sangue de Jesus iria clamar da terra como a maior mensagem que a criação jamais ouvirá. Jesus olhou da cruz para os seus atormentadores, sem ira ou retaliação, mas com misericórdia. Ele orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Estas não foram palavras fúteis? Ele realmente queria dizer isto. Ele não está esperando até vir de novo para cobrar deles. Ele os perdoou. Ele sabia que eles não entendiam o que estavam fazendo. Eles viviam em trevas que não podiam ser penetradas sem o poder do sacrifício que ele tinha vindo para fazer por eles e que foi pelas mãos deles alcançado. Ele não veio para condenar o mundo já estava condenado. Ele veio para salvar o mundo. Ele nos comissionou com o mesmo propósito. Se isto é para ser alcançado através de nós, também devemos entregar nossas vidas. Oferecer a outra face, a afronta pessoal, nunca é fácil. Não foi fácil nem mesmo para o Senhor. Mesmo a esperança de que podemos ser capazes de morrer um pouco mais por nossa própria vontade, não nos dará forças para suportar. Como Paulo afirmou no livro de Hebreus, há somente uma maneira de sofrermos injustiça no espírito certo: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava sendo proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à destra do trono de Deus Pai. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossas almas. Hebreus 12, versículos 2 e 3. Quando Estevão fixou seus olhos em Jesus, mesmo as pedras que o matariam não puderam segurar sua atenção.
Quando viu Jesus, Estevão estava tão cheio do amor de Deus que, como ele, também implorou perdão para seus perseguidores. Atos 7, versículos 54 ao 60. Se vamos caminhar com Jesus, o perdão não é uma opção, é uma exigência. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, versículos 14 e 15. A habilidade de sofrermos injustiça pessoal sem retaliação ou ressentimento é um sinal infalível de que um cristão veio viver em Cristo. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na da sua ressurreição. Romanos 6, versículo 5. Se fomos realmente crucificados com Cristo, as maiores injustiças não terão efeito em nós. Se já morremos com Cristo, estamos mortos para o mundo. O que poderia afetar um homem morto? É impossível para um homem morto retaliar alguém. Se morrermos para o mundo, o que o mundo pode fazer a nós? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, versículos 5 ao 9. Se o Senhor Jesus, Criador e Rei do Universo, permitiu a si mesmo ser humilhado por amor daqueles que o humilharam, quanto mais nós devemos deixar de lado os nossos direitos por causa daqueles a quem Ele comprou com seu próprio sangue. O mais exaltado entre todos, o Rei da Glória, se tornou o homem mais humilde, do seu nascimento à sua morte, por nós. Quanto mais nós devemos desejar deixar de lado qualquer título de honra ou posição por sua causa. Debaixo da velha aliança, fomos comandados a amar nosso próximo como a nós mesmos. Em Cristo, o chamado é muito maior. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. João 13, versículo 34. Jesus não nos amou somente como Ele amava a si mesmo. Ele nos amou mais do que Ele amou sua própria vida. Ele nos ordenou a amar uns aos outros desta mesma maneira.
A ira de Deus será derramada sobre esta terra, como já tem sido de várias maneiras, mas temos que entender sua ira. O ciúme é tanto uma obra da carne, quanto uma obra de Satanás. Gálatas 5:20 e Tiago 3, versículos 14 e 15. Apesar de estar testificado muitas vezes nas Escrituras que Deus é um Deus ciumento, está o Senhor sujeito à carne ou a Satanás? Claro que não. O ciúme do Senhor não é como o ciúme dos homens, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55, 8 e 9. O ciúme do homem é carnal, egoísta e demoníaco. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. O seu ciúme é um ciúme puro, estimulado pelo seu amor por nós, não por preservação pessoal. Nem a sua ira é igual à ira do homem. Deus é amor. 1 João 4:8. E mesmo sua ira é motivada por aquilo que é a sua natureza: amor. Geralmente interpretamos seus caminhos por uma perspectiva dos nossos caminhos, mas seus caminhos são infinitamente mais altos. Ver Deus através de nossa própria perspectiva, ao invés de ver pelo Espírito, frequentemente tem feito o homem distorcer as Escrituras e os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo nos exortou: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. Para nossas mentes humanas limitadas, a bondade de Deus e sua severidade parecem contradizer uma a outra. Isso tem levado muitos a pender para uma ênfase ou outra. Se visto no Espírito, há completa harmonia entre sua bondade e severidade. Seus caminhos são mais altos que nossos próprios caminhos. E se quisermos entender os seus caminhos, temos que nos elevar para podermos ver sob sua perspectiva. A cruz é loucura para o mundo, mas quando o Senhor abre os nossos olhos, vemos a glória que ultrapassa a compreensão humana. Aleluia! Glórias seja dada ao nome santo do Senhor. Amém.